Oi, voltamos aqui para o nosso segundo tempo, continuando falando, né, sobre o nosso segundo reinado. Estamos falando já um pouquinho, né, da Guerra do Paraguai, a crise que vai levar, né, à decadência, né, desse segundo reinado. Então vamos dar prosseguimento aqui, né? Nós paramos, né, quando nós falamos a questão da vinda de imigrantes, né, para trabalhar no Oeste Paulista, né? Esses imigrantes vão vir, né, para superar a crise do escravismo, lembrando que nesse momento o Brasil já estava sendo pressionado pela Inglaterra para pôr fim à escravidão, né? E vai começar, né, com a primeira lei, né, aonde ele proíbe, né, a transição de navios negreiros, né, vinda de escravos, né, da África para o Brasil. Ok? E a gente vai ver, né, com a vinda desses imigrantes, o surgimento de mitos, né, o mito do embranquecimento, né, aonde, né, diziam que precisavam, né, de pessoas brancas para vir, na verdade, né, tornar, né, o Brasil um país branco, né, gente? São mitos que vão surgir, né, na vinda desses imigrantes, né? Na verdade, como vocês sabem, o Brasil era um país muito mestiço, onde cerca de quase 60% da população, né, era escrava, né? E a gente também vai ver esses imigrantes, né, vindo por causa da necessidade da mão de obra, né, da cafeicultura do Sudeste, no caso do Oeste Paulista, né? Nós vamos ver também, né, muitos imigrantes, né, sendo, né, financiados pelo Estado da sua vinda para ocupar, né, a região sul, né, principalmente as fronteiras, que era um modo de estar protegendo, né, habitando as fronteiras do sul, tá? E também porque a Europa também estava passando por crises, por guerras, então isso vai acabar influenciando muito a vinda de imigrantes para cá, né, para a América, no caso aqui para o Brasil. Tá? E a gente vê a questão do período de imigrantes, né, de 1820 a 1890, né, onde a gente vê portugueses, italianos, alemães, espanhóis, né, e outras, né, outros imigrantes vindo para o Brasil nesse período. Tá? Bom, como eu disse para vocês, né, existia duas formas, né, de trabalho, né, para esses imigrantes, né, como nós vimos que o primeiro foi o sistema de parcerias, que não deu certo, né, como eu falei, né, pareciam mais servos, né, pareciam escravos, e temos a questão do colonato, vai ser quando o Estado vai subvenciar a vinda desses imigrantes, né, e vai intervir, né, na questão, né, contratual desses imigrantes. Então, a gente vê aqui uma diferença, tá? Isso aí também vale um print dessa tela, ou você copia. E a gente vê as diferenças do sistema de imigração, sistema de parceria, tá? Foi o primeiro sistema introduzido em 1847. Já o colonato, né, vai começar já por volta de 1870, quando, né, a cafeicultura era produzida já no Oeste Paulista e ela vai ser subvenciada pelo governo. No caso da parceria, ela era bancada, subvenciada pelo próprio agricultor, tá? No sistema de parceria, o trabalho era familiar, né, camponês, né? E no colonato continuou sendo grandes famílias que trabalhavam juntas, né? No sistema de parceria, a gente vai ver o colono, né, onde ele vai dividir lucros e prejuízos, né, com, no caso, o imigrante, né? Só que, como eu falei, né, os colonos acabavam se endividando muito, né, com a passagem de vinda, mantimentos, juros elevados. E aí, no sistema de colonato, né, é aquilo que o Estado, Marcelo, onde o Estado subvencia, né, essa vinda desses imigrantes, né, e o camponês, no caso, recebe para Fernando. Para de rir, garota. Né? Onde o camponês acaba recebendo 2 salários mínimos, né? No caso, salários, no caso não era mínimo, é salários, né? Fixos anuais, né? Os ganhos eram de acordo com a sua produtividade, né? E o governo paulista que pagava, né? O Estado era que bancava, que financiava, né, essas passagens, né? E no sistema de parceria, né, eventualmente era permitida uma pequena roça ao imigrante, né, para ele poder produzir a sua agricultura de subsistência. Já no sistema de colonato era garantido sim um pedaço da roça para a subsistência ou até mesmo para o comércio, né, para esse imigrante poder, né, fazer, né, um pouco do comércio desse excedente, enfim, para ele também ter, né, um dinheiro a mais do que o que ele recebia.
né? A crise do escravismo, né? Nós vamos ver aí, né, a primeira lei imposta, né, pela Inglaterra, né, que é a Lei Bill Aberdeen, né, onde a oposição ao escravismo, como eu falei, a Inglaterra precisava de mercado consumidor, tá? E a gente vai ver após isso outras leis, né, leis para inglês ver, leis que vão surgir a fim de acabar gradativamente com a escravidão. A gente vai ver a Lei Eusébio de Queiroz, né? Vamos ver, né, o fim do tráfico de escravos, né? Tráfico interprovincial, né, e o aumento do valor dos escravos, né, consequentemente. E também nesse segundo reinado a gente vai ver surgindo os movimentos abolicionistas, né? Nós vamos ver surgindo, né, pessoas intelectuais, né, pessoas das camadas médias urbanas, setores até mesmo do exército, né, que vão começar a trazer essas ideias abolicionistas, vão fazer publicações em jornais, né, em periódicos a respeito dessas ideias abolicionistas, né? E com isso a gente vai ver, né, que cada vez mais, né, o Brasil tentava criar leis, mas na verdade para tentar acabar com a escravidão, que não era isso, eram leis que só estavam o quê? Prolongando cada vez mais o fim, né? A gente fala que são leis inócuas, que na verdade eram leis que não serviam muito para nada. A gente vai ver Lei do Ventre Livre, né, que dizia que todos os filhos de escravos ao nascer se tornariam livres após 21 anos de idade. Quer dizer, isso quase não acontecia, porque na verdade, né, após 21 anos de idade, você vai para onde? Vai fazer o quê? Então era muito difícil isso acontecer, né? Lei do sexagenário, né, ou Saraiva Cotegipe, né, dizendo que o escravo, né, a partir de 60 anos ele se tornaria livre. Só que, gente, dificilmente um escravo chegava a 60 anos, né? A linha idade média de escravo era de 40 a 45 anos. E se ele chegasse, né, aos 60 anos, na verdade, ele já estava quase prestes a morrer, né, gente? Então, porque a vida árdua de trabalho de escravo era muito grande. Aí tinha a questão da votação da lei do ventre livre, né? A gente vai ver aí que o Nordeste era aquele que mais votava a favor, né? A gente vai ver uma grande porcentagem, né, da população do Nordeste, né? Já do Sudeste não, porque do Sudeste onde tinha os grandes latifúndios de café, eles queriam sempre mais escravos, então eles não eram muito a favor dessa lei não, né? De qualquer lei, né? E a gente vai ver a radicalização, esses movimentos abolicionistas se tornando mais radicais, né? Até que em 1888, né, a Princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea. Galera, preste atenção, a Princesa Isabel ela acabou ganhando o título de a Redentora, a Boazinha, aquela que libertou os escravos. Gente, não foi bem assim não. Abram seus olhos, hein? Nem tudo que reluz é ouro. Preste atenção, naquele momento, Dom Pedro II ele tinha ido à Europa para fazer um tratamento, eu só não me recordo agora o momento, né, o tipo de tratamento, né, ele estava doente e foi fazer um certo tipo de tratamento contra, né, o que ele estava sentindo, né, lá na Europa. Então, nesse momento aí, na verdade, essa lei, a Áurea, ela já estava sendo requisitada para ser assinada pelo imperador, né, que na ausência dele, a filha dele ficava como a princesa regente, né, naquele momento, e acabou sendo ela que assinou, né, mas se ela não tivesse, obviamente quem teria assinado seria Dom Pedro II, então todo o prestígio ficou para ela, né, e aí com essa lei áurea acabou sendo colocado, né, o fim da escravidão e não houve indenizações, né, para os grandes cafeicultores. E aí a gente vai ver grande parte da população indo contra ao imperador, porque na verdade eles ficaram a ver navios, né? E com isso, com essa libertação, né, podemos dizer assim, desses escravos, né, não houve uma função social, não houve projetos sociais para inserir, né, esse escravo, né, no caso, né, esse afrodescendente na nossa sociedade. E, com consequência, a gente vê uma grande marginalização do negro, né? Eu costumo dizer que aí, né, é que vai começar realmente a vir questões de preconceito contra, né, essa etnia, né? Marginalização porque o negro se viu livre, né, sendo ainda visto com maus olhos,
não tendo tido oportunidade para ter empregos. Claro, nós tivemos, a gente não pode generalizar, nós tivemos pessoas negras, né, que se destacaram na nossa história, né? Machado de Assis, claro, foi um grande escritor que também era negro, enfim. Mas a grande parcela não houve uma questão de projetos sociais para inseri-lo na sociedade. E aí a gente vê cada vez mais, né, o sistema, né, do império entrando em crise, né? E a gente vê, né, a Lei Áurea pouco vai alterar, né, a situação dos negros, né? Viva a abolição, e a gente vê os negros ainda, né, prestando aqueles serviços, né, baixíssimos, né, pagamentos ainda sendo discriminados. E aí chega a crise do Império a partir de 1870. Então a gente vê, né, coisas que vão, pautas que vão influenciar na questão da queda, da decadência do Império. Então a gente vê aí a questão religiosa, né? Aonde, né, a igreja ela estava atrelada ao Estado devido à Constituição de 24, né? E aí, Dom Pedro II, ele desvincula a igreja, né? Então, o que acontece? A igreja, ela era responsável por emitir documentos, né? Documentos de certidão de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbitos. Então, Dom Pedro II, ele cria uma instituição do Estado que vai ser responsável por essas documentação. Então a igreja acaba perdendo dinheiro, né? Perdendo aquele posto aonde ela era responsável por certas documentações, né? Por exemplo, você comprava uma terra, você tinha que ir lá, como é que chama o documento de terra? O registro. Quem fazia isso era a igreja. Então a gente vai ver aí, né, Dom Pedro desvinculando a igreja, tá, em questões do Estado. E a gente vai ver a questão do padroado, do beneplácito, né, como eu disse para vocês aí. Em 64 a gente vai ver a Bula Silabus, né, com o Papa Pio IX, né, onde ele vai expulsar, né, maçons, né, da igreja. Tá? E aí Dom Pedro II proíbe essa determinação no Brasil, onde bispos de Olinda e Belém acabam descumprindo, né, o que o imperador solicitou e acabam sendo presos, né? Posteriormente foram anistiados, enfim. E a igreja deixa de prestar apoio ao imperador, tá? Então, mais uma cláusula, mais um ponto, né, para a decadência desse império. Questão militar foi o que eu falei para vocês, né? O exército sempre acabou sendo muito desprivilegiado, né? Baixos salários, poucos investimentos. Na verdade, a guarda municipal, né, tinha mais prestígio, né? Só que aí, com o Brasil saindo vitorioso da Guerra do Paraguai, o exército ele vem fortalecido, ele sai fortalecido nacionalmente, né? Após a guerra, né? E aí existem as punições, né, no governo, oficiais que acabaram manifestando-se politicamente, né? Aí nós temos aí nomes como Sena Madureira, Cunha Matos, tal. E a gente vê no meio também, né, desse exército, né, a inserção de ideias abolicionistas, de ideias republicanas pautadas no positivismo, né, dentro, né, das questões do exército, aonde eles vão começar a ver, né, a disseminar a ideia de que o império é um atraso para a nossa nação, né, um atraso institucional e um atraso tecnológico, né, e aí vai começar a se expandir a ideia, né, republicana. E por fim, como eu disse aí, a questão republicana, né? A gente vê em 1870 o Manifesto Republicano, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Dissidência, né? Provinda, né, do Partido Liberal, né? E aí 3 anos depois a gente vê a fundação de um partido, que é o Partido Republicano Paulista, que era vinculado aos cafeicultores do Oeste Paulista, né? Gente, na verdade existia uma divisão, tá? Os cafeicultores do Oeste Paulista, eles eram contra o imperador, né? Mesmo porque eles ficaram a ver navios com o fim da escravidão, culpando o imperador. Já o pessoal do Vale do Paraíba, eles eram a favor do imperador, só que, consequentemente, após a abolição da escravidão, eles se sentiram prejudicados porque eles não foram indenizados. Então, tipo assim, em última hora, eles acabaram mudando de lado e acabaram ficando contra, né, o império. E a gente até brinca falando que isso são os republicanos de última hora, né?
que assim, quase no apagar das luzes, eles acabam mudando de lado, né, e ficando contra o imperador, né. Aí no slide eu mostro para vocês, né, o descompasso, né, entre o poder econômico dos cafeicultores do Oeste Paulista e a sua participação política, né. Os cafeicultores começaram a questionar, né, querer participar, porque eles tinham dinheiro, então eles vão começar a questionar que eles querem participar da vida política, né. E o abolicionismo, em contradição com o escravismo defendido pelas velhas elites aristocráticas cariocas. Veio também a ideia do federalismo, né, onde os estados, né, poderiam ter maior autonomia, e com isso a gente vê as camadas médias urbanas apoiando, né, o governo imperial, mas na verdade eles eram a minoria. E aí, gente, isso aí é uma imagem, né, que um jornal, né, reproduziu do imperador. Na verdade, ele quer mostrar um imperador o quê? Descansado, velho, que já não está se preocupando mais com as questões do país. Repara que na mesa dele tem vários jornais com vários problemas que vêm assolando a nação brasileira. E ao mesmo tempo mostra o quê? Uma figura dele velho, descansado, como se ele não estivesse mais preparado para acalentar, né, todos os problemas que a nação vinha passando. Então isso aí já é o movimento republicano já mostrando, né, fazendo essas sátiras a respeito do imperador. A questão abolicionista, como eu falei para vocês, né, em 1888, com a abolição da escravidão, acaba retirando do governo a sua última base de sustentação, que era a aristocracia tradicional, que vai mudar de lado. A partir daí, o império acaba sendo atacado por todos os setores, né, sendo associado ao quê? Ao atraso, à decadência. Olha a imagem que estão fazendo aí do nosso, né, imperador, no caso da época, né? E a gente vê esse golpe, gente, um golpe muito bem dado, muito planejado, né, por esse exército, né? Golpe esse que ficou conhecido como Proclamação da República, né? Bom, é só recapitulando que em 88 Dom Pedro II ele tenta implementar algumas reformas políticas, até mesmo inspirada no republicanismo através do Visconde de Ouro Preto, né? Mas acabou não colando muito. Acharam que ele estava só querendo botar panos, né? Tampando, né? Com um pano transparente, né? E aí, autonomia provincial, liberdade de culto e ensino, senado temporário, facilidades de crédito. Então ele começa a promover alguns benefícios para começar a ser bem visto, né? Reformas negadas pelo parlamento que é dissolvido pelo imperador. E aí os republicanos começam a espalhar boatos de supostas prisões de líderes militares, né? E aí chamam, né, Marechal Deodoro da Fonseca para ele liderar essa rebelião, que vai simplesmente com a sua cavalaria chegar, né, até a casa, né, até o palácio lá do imperador, e dizer que a partir daquele momento ele estaria que ser exilado, né, do país, né? No caso, eles acabam depondo, né, o imperador e assumindo o poder. Galera, eu já falei isso aqui para vocês, tá? Que essa proclamação da República, tá? Ela não teve participação. Deixa eu comentar aqui. A proclamação da República não teve participação popular. Ela foi um golpe, né, dado pelo Exército sem participação popular. Então, você cuidado, que isso cai muito em questão de concursos, né, em provinhas, tá? Falei também numa outra aula minha que tem até um livro eu acho que é José Murilo de Carvalho, eu não estou recordada, que se chama Os Bestializados, né? Que na verdade é como se a população ficasse assim, bestializada, vendo a cavalaria passando e sem saber o que estava acontecendo, porque não houve aquela participação. Viram aquela cavalaria passando, mas não tiveram muita indagação. O que é isso? Enfim, ok? E a gente encerra a nossa revisão. E eu vou encerrar aqui com um videozinho sobre a Guerra do Paraguai. Deixa eu botar aqui, cadê? Deixa eu procurar aqui. Ai, peraí, gente.
fechar as outras janelinhas aqui. Afinal, o que foi a Guerra do Paraguai? Na segunda metade do século XIX, Brasil e Argentina dominavam a economia na América do Sul. Mas o Paraguai tinha problemas. Isolado geograficamente, buscava uma saída para o mar, com a intenção de fortalecer o comércio, e disputava fronteiras de territórios com brasileiros e argentinos. O Paraguai, no entanto, tinha um aliado, o Uruguai, cujo governo era comandado pelo Partido Blanco, que prometia aos paraguaios a livre navegação pelos seus rios até o mar. Mas em 1864, o Brasil invade o Uruguai para colocar Venâncio Flores, do Partido Colorado, no poder, com o apoio da Argentina. Solano Lopes, um misto de presidente e ditador do Paraguai, acha que os planos de expansão de seu país estão ameaçados e resolve agir. Inicialmente, ele aprisiona o navio brasileiro Marquês de Olinda, que leva o futuro presidente da província de Mato Grosso. O barco seria incorporado à frota paraguaia e todas as pessoas a bordo morreriam na prisão. Em seguida, invade algumas cidades do Mato Grosso e declara guerra ao Brasil. Alguns meses depois, invade a cidade de Corrientes, na Argentina, e também declara guerra. A reação não demora. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, que, no entanto, tinha um exército bem mais numeroso. O Brasil é obrigado a fazer campanhas de recrutamento e surgem os Voluntários da Pátria, formado por alistados que ganhavam recompensas financeiras, enquanto os escravos ganhavam apenas a carta de alforria. As mulheres também eram recrutadas e cuidavam de milhares de soldados nas enfermarias, mas eram tratadas de forma discriminatória e a maioria recebia apenas meia ração de comida por dia. O primeiro grande confronto é a Batalha do Riachuelo. A Esquadra Nacional, comandada pelo almirante Barroso, bloqueia o Rio Paraná. Os paraguaios aparecem com 8 barcos, incluindo o brasileiro Marquês de Olinda, e muito sangue é derramado. Mais de 400 mortos só num dia. Mas a frota brasileira acaba destruindo os barcos paraguaios e passa a controlar as saídas para o mar no Rio da Prata. Os combates se intensificam no Rio Grande do Sul e Dom Pedro II se encontra com os presidentes do Uruguai e da Argentina. A cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, também é invadida e os moradores fogem, mas as tropas brasileiras usam uma estratégia diferente para libertá-la. Bloqueiam as estradas e esperam a alimentação acabar. Um fato curioso é que, ainda que não houvesse alimentos na cidade, havia uma fartura de bebidas, pois Uruguaiana era um entreposto alfandegário. Grande parte dos capturados passa a integrar os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Aos poucos, as forças aliadas, comandadas pelo general brasileiro Manuel Luiz Osório, começam a invadir o Paraguai. A Batalha de Tuiuti é a mais sangrenta da história da América do Sul. Em pouco mais de 6 horas, 8.000 mortos e cerca de 12.000 feridos, a maioria paraguaios. A guerra parecia ganha para a Tríplice Aliança e 20.000 soldados partem para cima de 5.000 paraguaios em Curupaiti. Mesmo em menor número, as tropas de Solano Lopes massacram os aliados, que não superam o terreno pantanoso da região. A maioria dos argentinos e uruguaios abandonam a guerra, mas os brasileiros continuam e passam a conviver com outros inimigos: o frio, a fome e as doenças, que matariam muito mais pessoas do que as mortes em combate durante toda a guerra. Desorientados, perdidos na selva,
os brasileiros só reagem quando Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, assume o comando e começa a treinar os soldados, melhorando as condições de higiene e usando técnicas inovadoras. O objetivo era conquistar a fortaleza de Humaitá, um reduto paraguaio muito difícil de ser penetrado. Ele faz um cerco e corta as comunicações. Toma posse de Humaitá e vence 3 batalhas seguidas antes de invadir Assunção, capital do Paraguai. Para Caxias, a guerra estava terminada e era só uma questão de tempo capturar Solano Lopes, já que o exército paraguaio havia sido praticamente exterminado. Ele volta para o Brasil, mas o Conde de, genro de Dom Pedro II, assume o comando com sangue nos olhos. Na Batalha de Acosta Nhu, 20.000 soldados massacram um exército de 6.000 paraguaios, formado por idosos e crianças. Só em março de 1870, Solano Lopes seria morto por uma patrulha brasileira. Mas é bom lembrar que nessa guerra, todo mundo saiu perdendo. Bom, pessoal, espero que através desse vídeo, pequeno videozinho, vocês consigam ter compreendido um pouquinho, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de história. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer ao vivo, tá? E quem quiser enviar sugestões para a nossa revisão da aula da semana que vem, é só enviar para o meu e-mail ou deixar escrito lá, tá? Nos comentários do Google Classroom, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!